Oi! No vídeo de hoje eu quero começar perguntando pra você: você já assistiu O Diabo Veste Prada? E se sim, você lembra do monólogo da Meryl Streep falando sobre como as pessoas daquela sala eram responsáveis pela escolha de roupa que você tinha? No vídeo de hoje eu vou falar sobre isso, como a moda influencia a arquitetura. Você já parou para pensar em tudo aquilo que você vê nas passarelas, como influencia no design de interiores? E até mesmo na forma como nós projetamos os edifícios? Moda e arquitetura são duas manifestações artísticas que refletem e moldam a cultura de uma época. A moda é ágil e sempre em transformação. Traduz rapidamente as mudanças culturais. Já a arquitetura, com sua natureza duradoura, adota essas influências de uma forma mais estruturada e permanente. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre isso, como essas duas áreas se complementam e se influenciam. Eu vou te dar exemplos tanto práticos quanto visuais. E no final desse vídeo eu espero que você note que a moda é uma fonte inesgotável de inspiração, tanto para a arquitetura quanto para o design de interiores. Moda e arquitetura são como espelhos da sociedade, refletindo e respondendo ao contexto cultural, político e econômico de cada época. Nos anos 60, por exemplo, a Revolução Cultural trouxe roupas psicodélicas e coloridas, e isso se refletiu também na arquitetura, com designs mais ousados e o uso de materiais até então inovadores, como o plástico e o metal. Assim como na moda, a arquitetura dos anos 60 não tinha medo de ousar. As linhas orgânicas e cores mais vibrantes eram o reflexo da época, e elas criavam ainda mais um impacto extremamente visual. Ambas as áreas compartilham uma relação simbólica. A moda, mais transitória, captura rapidamente as mudanças culturais e comportamentais. A arquitetura, por outro lado, adota essa influência de maneira duradoura e consistente, deixando um legado que vai além das tendências passageiras. Nós vamos falar sobre como algumas tendências específicas influenciaram no design de interiores. Primeiro, temos as paletas de cores. Cores que se destacam nas passarelas frequentemente migram para o design de interiores. A cor do ano, da Pantone, por exemplo, serve como referência para projetos ao redor do mundo, influenciando desde a pintura de paredes até a escolha de acessórios. A moda dita o tom e a arquitetura responde, criando ambientes que estão em sintonia com as últimas tendências. Outro exemplo são os materiais e texturas. Quando o material ganha popularidade na moda, ele não demora a aparecer em móveis e acabamentos. O veludo, por exemplo, é um clássico que voltou às passarelas e logo depois ressurgiu em estofados, cadeiras e até paredes de interiores. Nesse caso, por exemplo, do veludo, principalmente em sofás, ele transmite luxo e aconchego, refletindo o mesmo sentimento, por exemplo, num vestido de passarela. Formas e silhuetas também fazem essa ponte entre a moda e a arquitetura. Linhas geométricas e estruturas arrojadas que vemos em roupas inspiram também as formas de edifício e as disposições de móveis. E você pode ter certeza de uma coisa: a influência é totalmente recíproca. Da mesma forma como a moda está para a arquitetura está para a moda. Um dos melhores exemplos é a arquiteta Zaha Hadid, que influenciou as formas orgânicas na passarela de Alexander McQueen. Isso tudo cria uma conexão poderosa, tanto da arquitetura quanto do vestuário. E agora nós vamos analisar dois estilos mais específicos para você entender ainda melhor como funciona essa relação da arquitetura e da moda. O minimalismo é um excelente exemplo. No final dos anos 90 e início dos anos 2000, o estilo minimalista dominou tanto a moda quanto a arquitetura, com linhas limpas, cores neutras e um foco em funcionalidade. Esse estilo ele começou nas passarelas e aí ele foi migrando para a arquitetura e design de interiores. Isso porque ele criou ambientes que respiram tanto a funcionalidade quanto a sofisticação. O estilo industrial também é um caso interessante. Inspirado pela moda urbana e pelo streetwear, trouxe concreto aparente, metal e tijolos expostos para a arquitetura de interiores. E é muito comum a gente encontrar esse estilo, por exemplo, em lofts, que ele cria um ambiente que é despojado e também urbano. Foi a nova forma que a moda encontrou na arquitetura de se expressar. Os materiais da moda inspiram a arquitetura em acabamentos e textura. O couro, por exemplo, é um elemento que adiciona sofisticação, seja em uma jaqueta ou em uma cadeira de design. E falando em texturas, a arquitetura e a moda, elas estão cada vez mais preocupadas com a sustentabilidade. Então é comum e importante que você estude sobre materiais que são eco-friendly. Com a crescente preocupação ambiental, tanto a moda quanto a arquitetura estão buscando cada vez mais alternativas que são mais sustentáveis. A moda influenciou essa tendência também na arquitetura.
adotando cada vez mais materiais recicláveis e eco-friendly. Se você olhar para o futuro, você pode perceber a arquitetura e a moda influenciando a ter novas inspirações. Isso porque as duas não são só tendências. Elas contam uma história, elas conectam o passado, o presente e o futuro, e refletem a cultura em cada detalhe. Quando você entende essa conexão da moda com a arquitetura, você cria ambientes que vão além do visual. São espaços que contam a história e capturam a essência do que você deseja refletir. A dica que eu te dou é que você fique sempre atento, tanto às modas da passarela, quanto à cor do ano, quanto às tendências. Que eu disse e repito, a moda é uma fonte inesgotável de inspiração. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Aqui eu falo sobre design de interiores e archivids. Eu sou a Letícia, mas você pode me chamar de Lê. Até mais!